Salve, minha família. Começar o vídeo dizendo para você, o Vasco agora tem um técnico. É, isso mesmo, você que entrou no vídeo agora, você que acabou de cair no vídeo, escuta essa que eu tô te falando. O Vasco agora tem um técnico. Ah, Mega, tá empolgado porque teve esse resultado positivo aí, o Vasco classificou na Copa do Brasil, na Sul-Americana, não perdeu pro Bahia? Não, vou falar com você a respeito disso no decorrer do vídeo, fica no vídeo, portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve aqui no canal para não perder os vídeos que a gente pode. Fica no vídeo que eu vou te falar por que que eu estou falando que o Vasco agora tem um técnico de verdade, sem estar desfazendo dos técnicos que já passaram. Vou te falar também sobre os jogadores novos que chegou, né? Um chegou hoje, né, na madrugada, outro já tinha chegado. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a negociação que está muito encaminhada com mais um jogador, né? E praticamente eu acho que todos vocês já devem saber ou suspeitar que é esse jogador, mas vou te explicar quantos anda, né? Como é que anda essa negociação. Eu vou falar também sobre o jogo do Bahia, né? Como é que foi esse jogo do Bahia, como é que nós vimos esse jogo do Bahia. Vou falar também sobre os adversários difíceis que o Vasco tem agora ao decorrer desse mês de agosto, né? Muito jogo difícil e importante e as pretensões do Vasco para o decorrer, né, desse término de temporada aí, desse restante da temporada aí, Campeonato Brasileiro pegando fogo, o Vasco na zona do rebaixamento, né? Vasco classificado para a oitava de final e quartas de final de Copa do Brasil. Então tem um jogo muito difícil, o Vasco com uma temporada difícil. O Vasco que já fechou com esses dois reforços, está muito perto de fechar com mais um reforço. Até o final dessa semana, acredito que esse reforço já esteja assinado, acertado com o Vasco. Eu vou falar bastante sobre isso no vídeo. E se você ainda não me conhece, eu sou o Megamente Vascaíno, né? Do canal Megamente Vascaíno, né? Se você for novo por aqui, já vou te deixar aquela boa-vinda legal, aquela boa-vinda para você que acabou de chegar no canal, né? Espero que você esteja gostando do nosso canal, dos nossos vídeos que a gente coloca por aqui todos os dias, né? Falando do Vasco da Gama, né? E se você puder contribuir com a sua ajuda, falando aí o que você está achando da temporada do Vasco, quais são as pretensões aí que o Vasco pode ter agora, a partir de agora, que o Vasco está se reforçando e não é reforço qualquer, né? Reforços até mesmo de peso. Estou chegando no Vasco e já deixa aqui seu like, se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente posta por aqui. E agora eu vou voltar a falar do técnico, né? Que eu disse para você, ó, o Vasco agora tem um técnico que eu falei lá atrás no começo do vídeo. Você se lembra? Me diz aqui se você lembra e diz o que você está achando do novo técnico do Vasco. Para mim, além de ele ser um excelente técnico, ele já provou que sabe fazer futebol, que tem uma forma diferente de ver o futebol, né? A seriedade no trabalho, a postura, né? E o desempenho que o time está tendo depois da chegada de Pedro Manuel. E não estou falando nem. Para mim, o Pedro Emanuel até agora nem perdeu, porque aquele jogo contra o Vitória ele tinha acabado de chegar, tinha apenas 3 dias que ele tinha chegado no Vasco, então não dá nem para considerar aquilo como uma derrota, tá entendendo? Então, Pedro Emanuel, para mim, é o diferencial do time do Vasco hoje no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Vasco agora joga. O Vasco cria, o Vasco constrói jogadas, né? E consegue concretizar no gol. Às vezes o gol entra, às vezes não. Tanto que fizemos 2 gols contra o Bahia, né? Que foi invalidado pelo impedimento semiautomático, que uma hora vai funcionar contra o seu time também. Funcionou 2 vezes contra o Vasco, mas funcionou uma vez a favor do Vasco, né? O juiz errou quando deu cartão para o Cuiabano, que cometeu uma falta para parar a jogada, mas não fez o mesmo com o jogador do Bahia, né? Naquele momento ali o Thiago Mendes reclamou, não sei se em excesso, mas tomou aquele cartão amarelo por conta do excesso de reclamação e acabou naquele. Mas ali até ali o Vasco não perdeu. O Vasco não passou por momento nenhum de lance de poder perder o jogo, lance perigoso contra o Vasco. O gol que foi feito contra o Vasco pelo Bahia, totalmente impedido e em mais de 1 metro de impedimento. Então não precisa nem falar nada a respeito disso daí. Então, o Vasco jogou muito bem, se comportou muito bem, né? O Pedro Emanuel está fazendo um excelente trabalho no Vasco. Até mesmo a defesa do Vasco, que tinha suas falhas pontuais ali, em questão de bola aérea de Robert Renan, né? Muita falha de Carlos Cuesta, chegando até a fazer 2 gols contra, só perdendo para o Saldívia, que fez 3 gols contra. Não, depois que Robert Renan e Carlos Cuesta vieram para a mão do Pedro Emanuel ali, o técnico conseguiu fazer os dois, né? Conseguiu fazer criação ali,
ter um entrosamento entre os dois zagueiros, porra, muito entrosamento entre eles, tá funcionando a zaga, tá dando certo, apesar de ter tido uma bola onde o Robert Renan foi recuar pro Léo Jardim, né, muito arriscado ali, em perigo até de fazer um gol contra, mas o Léo Jardim conseguiu jogar essa bola para fora, então não teve perigo nenhum de gol depois daquilo ali. Aquele gol o Vasco tomou totalmente impedido, coisa de mais de metro e de impedimento, então o Vasco jogou muito bem, conseguiu se portar bem, um resultado que parece que foi negativo, mas no final tu vai ver que não foi, porque o Vasco jogava lá Fonte Nova, lá contra o Bahia, dentro da casa do Bahia, apesar do Rogério Ceni ter muito falado sobre o gramado realmente não estava bom. Deixa a sua opinião aí, o que você achou do gramado, mas mesmo assim o Vasco consegue ter jogado, o Vasco agora tem um esquema de jogo, o Vasco agora consegue criar jogadas, se defender, fazer a linha correta, tanto que teve aquele gol, mas não foi impedido, não teve o gol, porque o Vasco conseguiu fazer a linha correta, e seus zagueiros sair, deixar o jogador em impedimento e o gol não foi validado. Então, o Vasco agora tem treinador, por isso que eu falei que o Vasco tem treinador. Estou empolgado mesmo com esse Pedro Emanuel, não vou mentir. Estou muito empolgado com ele. Eu acho que vai fazer um excelente trabalho, ainda mais depois dessas contratações que o Vasco tem feito aí. Contratações que dizem essas que ele que está debruçado em cima dessas contratações, que ele que tinha pedido para que fosse atrás dessas contratações. Ademar Lopes saiu atrás e conseguiu. Foi para a Argentina para trazer um que acabou trazendo primeiro que o outro e, graças a Deus, trouxe logo dois. Está muito perto de trazer mais um e eu já vou falar sobre isso para você no vídeo. Então, vou pular para o próximo assunto, mas antes vou te pedir de novo, numa boa, na moral, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que a gente coloca por aqui. Agora eu vou falar das duas contratações, Facundo Colídio e Santiago Sousa. Facundo Colídio, que foi negociado depois do Sousa, o Sousa ficou aquela novela, paga, não paga, dá garantia, não dá, acerta valores, acerta contrato, acerta o salário, demorou um pouco, e tanto que o Colídio veio primeiro, desembarcou no Brasil primeiro, e o Santiago Sousa, felizmente, desembarcou no Brasil, desembarcou hoje de madrugada, que foi depois de meia-noite, então não dá nem para falar que foi ontem, já desembarcou, já deu até entrevista para os amigos aí de internet também que fazem vídeo sobre o Vasco. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo já mostrando a entrevista dele, mas já deu entrevista como jogador do Vasco, vai fazer os exames e já nem se sabe se vai estrear, né, agora, né, na quinta-feira ou no domingo contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. Talvez ele ainda não possa ser, ou tenha perdido a data de se inscrever na Copa Sul-Americana, que o jogo já é quarta-feira, é quinta-feira, então de repente ele ainda não joga quinta-feira nenhum dos dois, mas de repente já joguem lá contra o Santos no domingo pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser um reforço importantíssimo. Eu não sei como é que o Pedro Manuel vai fazer com esses dois jogadores. Eu não sei se eles já vão entrar de titular, ou não sei se eles já vão disputar a vaga. Eu acho até que o Sousa já tem como até entrar de titular junto com o Thiago Mendes. Entraria Sousa, Thiago Mendes e colocaria o Tietê, que está jogando muito bem. Sousa, Thiago Mendes e Tietê, né, que está jogando muito bem. No caso, no segundo tempo, fosse preciso fazer a troca que ele fez no jogo de ontem contra o Bahia, de trocar o Tietê pelo Cauã Barros, né, que foi até, deu até certo. O Tietê cansou um pouco, não aguentou ficar os 90 minutos, funcionou. Eu não sei como é que ele vai fazer. E se ele já coloca o Facundo Lopes, o Facundo Colídio, Facute o Colídio, né, no lugar do Brenner no primeiro tempo, se ele coloca no segundo tempo, dependendo de como é que vai estar o resultado do jogo, não sei como é que vai fazer. De repente ele já entra com o Colídio no segundo tempo, né, para ver já dar ritmo de jogo, se, dependendo de como é que vai ser a atuação do Brenner no primeiro tempo, não sei. Não sei o que, que ele vai fazer. Eu sei que quinta-feira provavelmente ele não vai usar. Quinta-feira o Vasco deve vir com o mesmo time. Eu não sei, né, se o Vasco vem com o mesmo time ou se o Vasco vai poupar alguns jogadores para jogar contra o Santos no domingo, porque o mais importante para mim, nesse momento, é o jogo contra o Santos. É o Vasco vencer o Santos e sair da zona do rebaixamento sem depender de resultado de outro jogo. Então, para mim, e não sei para você. Se para você tem a mesma opinião, comenta aqui para ajudar a gente a fazer o desenvolvimento das ideias e fala da onde que você é vascaíno, que vai ajudar bastante o nosso canal. Aproveita, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e hype esse vídeo para esse vídeo chegar cada vez mais vascaíno. E como eu havia falado de negociações que já estão muito avançadas, muitos já sabem, outros já não sabem. Para quem não sabe, vai agora a notícia, é com Brian Rodrigues, né? Também atacante,
Brian Rodrigues está muito perto de fechar com o Vasco. As negociações estão bem avançadas. O jogador já vê com bons olhos jogar aqui no Brasil e seria uma contratação essa de realmente parar o aeroporto, fazer um Aerobraia e trazer o Aerovasco para trazer esse cara para São Januário, né, com status de titular absoluto, já chegar e jogar. Esse é chegar e jogar. Se vira Pedro Manuel onde vai colocar. Se ele tiver condição de jogo, é chegar e jogar. Eu não sei sua opinião, não sei se você concorda, né? Jogos dificílimos. Agora eu vou falar novamente sobre os jogos dificílimos. O Vasco joga quinta-feira agora contra o Olímpia, aqui em São Januário, né? Válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aí no domingo o Vasco já pega o Santos, jogo dificílimo também. Santos e Vasco ali brigando contra a zona do rebaixamento. O Vasco, né, em 18º lugar, querendo sair muito ali daquela situação, precisa vencer o Santos, e o Santos precisa vencer o Vasco. Esse jogo vai ser um jogo muito tenso e equilibrado, né? A diferença é que eu acho que o Vasco joga dentro de casa, então tem essa vantagem, né? Depois da quinta-feira, de novo, tem Vasco e Olímpica valendo a vaga no segundo jogo, já lá no Paraguai, né? E não sabe se com qual equipe ele vai vir, não sabe se como que vai ser o jogo contra o Santos, tudo vai depender do jogo contra o Santos. E no domingo seguinte já tem Palmeiras de novo, então não tem como descansar, né? Eu não sei o trabalho que ele está fazendo mentalmente, ali, psicologicamente dos jogadores, para fazer os jogadores entenderem que o Vasco precisa desse momento, o Vasco precisa de passar por essa fase difícil nesses jogos, então eu vou ficando por aqui. Peço a você novamente que se é novo no canal, ainda não me conhecia, eu sou o Megamente Vascaíno, peço a você que na moral, na humildade, se inscreve aí no nosso canal para não perder os vídeos que a gente posta por aqui, canal cada vez crescendo mais e crescendo com a ajuda de vocês. Tomara que a gente chegue aos 10k de inscritos com a ajuda de vocês. Vou ficando por aqui. Tenha uma ótima semana. Quinta-feira tem jogo, mais tarde tem vídeo e depois da semana vídeo para falar tudo sobre o Vasco da Gama. E se você estiver interessado, esse é o canal. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.